Que a luz da bondade e da misericórdia possa envolver todos os corações humanos. Que o seu lar seja um fulcro de luz, de paz, de harmonia, a irradiar no seu bairro, no seu prédio, na sua cidade, no nosso país e no nosso planeta. Que as bênçãos divinas possam estar envolvendo o seu lar, as bênçãos divinas possam estar envolvendo a sua casa. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, do ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. É só ver uma criança chorando, uma criança rindo. Essa mesma criança rindo vai estar esboçando um semblante de alegria, ela chorando, aquela expressão pesada, carregada. Um exemplo simples, né? Temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Por exemplo, que a gente tem um típico exemplo que não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. Aqui Kardec está explicando para nós, né? Se você chega, uma mulher pode estar maquiada, parecer mais jovem, não está maquiada, está triste naquele dia, parecer mais velha. A maquiagem pode fazer ela ficar mais bonita ou ficar mais feia. Os filmes mostram isso. Mas será sempre aquela atriz. Lavou aquela maquiagem, ela está lá. Botou uma maquiagem para ela ficar mais jovem, é uma aparência. Botou uma maquiagem para ela ficar mais velha, é outra aparência. Mas isso não aumenta nem diminui o peso. Simplesmente muda-se a fisionomia. No fenômeno com que nos deparamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Então, se existe mais alguma coisa, existe mais algum detalhe que tem que ser observado. E nesse detalhe que tem que ser observado, o peso, a densidade, a aparência reporta-nos a entender que existe um perispírito. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade. Então, o espírito em si, o cerne da inteligência divina, da nossa centelha divina, aquele cerne do nosso espírito, a centelha divina que temos em nós, é um fulcro de luz. No livro Mãos de Luz tem essa explicação. Na introdução na playlist que é Gelson, tracinho, Livro dos Médios, tracinho, introdução, PL. Você vai encontrar uma explicação também bastante interessante sobre o perispírito. A gente vai dando as explicações lá, segundo a Bárbara Embrena, que é uma vidente americana, como que ela vê os perispíritos. Então lá você vai ter essa explicação. Se você já assistiu, você vai só estar relembrando aqui. Aqueles corpos, aquela centelha divina, o corpo crístico ou búdico, aquela essência, ela vai dar a aparência, a estrutura psíquica, estando desencarnado, que melhor o agrada, que atende às suas necessidades daquele momento. Então ele pode ficar mais visível, menos visível, palpável, não palpável, ou opaco, ou mais brilhante. O espírito molda o seu perispírito de acordo com as suas necessidades e capacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é possível das mesmas transformações, que essa mudança no estado se opera pela composição dos fluidos. Logicamente que o perispírito de uma pessoa viva, quando fora do corpo, ele sofre algumas modificações na sua aparência, ele aperfeiçoa mais, ou envelhece mais, ou rejuvenesce mais, ele vai dar a aparência necessária àquele momento. Através de uma mudança no estado da combinação dos fluidos. Porque é fluídico, é maleável. Hoje está em moda falar quântico, né? Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado possível se torna das mesmas modificações
de que ou seria se o corpo estivesse separado. Então aqui ele está dizendo que quando a pessoa está encarnada, o perispírito pode, até o corpo pode emanar uma... Então ele está preso dentro do corpo, eu estava lendo ali. Então a pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo. Ele irradia em volta do corpo e envolve esse corpo numa espécie de vapor e modela esse vapor segundo a nova aparência, segundo a sua necessidade, as suas possibilidades e o benefício que aquilo ali naquele momento pode trazer para alguém ou para alguma pessoa. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, de tal forma, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. E aí vem mais coisas, tá? Kardec está afirmando que o perispírito pode mudar, pode sumir, ficar invisível, mudar de aspecto, ficar mais brilhante, ficar mais opaco, de acordo com a vontade do espírito e o poder que ele tem para fazer isso. É o caso dos exemplos que a gente citou agora em item anterior, falando da menina na Rússia que desaparece em lugares diferentes, na China também tem uma assim, e o caso do atropelamento da carrocinha, que acabou não acontecendo um atropelamento, aconteceu um fenômeno muito estranho, onde alguém tira a pessoa de debaixo do carro que ele estaria sendo esmagado e coloca em outro lugar e ninguém sofreu dano nenhum. Então é um fenômeno estranho, a doutrina espírita pode explicar isso aí como um fenômeno de efeitos físicos, pode explicar, não estou afirmando que é, para afirmarmos que é, temos que fazer uma série de estudos, uma série de pesquisas para nos inteirarmos bem dos fatos e termos a certeza de que não foi um truque de imagem. Mas como tem o aparente, a imagem está lá nos mostrando, vamos colocar que ela seja real. Então ali é uma mediunidade de efeitos físicos, onde uma pessoa dotada de um grande poder mediúnico de efeitos físicos, tirou aquela pessoa e colocou no outro local, e ali não acontece nenhum dano, nem a ela, nem o carro que teria atropelado a ela. E pode acontecer isso em várias circunstâncias. Já viram crianças que caem de certas alturas, que era para ela se quebrar toda, ela sofre um arranhão, quebra um bracinho, uma perna? E fala assim, não, quando eu estava caindo ali, veio um anjo e me segurou. Ou para outras pessoas que são protestantes, Deus veio e me segurou. Ou seja, essa pessoa tem a mediunidade dos efeitos físicos e estava caindo, ou alguém das imediações tinha essa mediunidade de efeitos físicos. O espírito pegou esses fluidos e amparou a criança para cair. Eu não acredito dessa forma. Respeito, mas também respeite a minha opinião, porque estou baseado no que está lendo ali, no que está sendo explicado pela doutrina espírita. O efeito físico é possível quando tem um médium de efeito físico. E pode acontecer em qualquer lugar, segundo a necessidade e as possibilidades. E aí tem ou não a permissão divina. Um outro espírito, combinando os seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sobre o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. E além do mais, está vendo? A pessoa pode fazer a modificação e um outro espírito pode fazer a modificação. Mas aí tem que ter permissão. Tem um conjunto de fatores que levam a essas possibilidades. Não podemos falar assim, vai ser desse jeito. Não. Primeiro tem que ter um médium de efeitos físicos. Segundo, tem que ter espíritos que permitam que o fenômeno aconteça. E terceiro, tem que ter autorização superior para acontecer. E aí, porque o fenômeno espírita é para educar o homem, para mostrar a ele que o ser humano em si, para mostrar ao ser humano que existe o mundo espiritual, que existe a nossa contraparte psíquica, e ela tem que ser respeitada, tem que ser alimentada com aquilo que é inerente ao mundo espiritual, à vida espiritual, à vida espírita. E o que alimenta o espírito?
as boas obras, que é a caridade, a boa conduta moral, o respeito ao seu semelhante, os trabalhos sociais, trabalhar pelo coletivo, pensar pelo coletivo. Quando você pensa no coletivo, você amplia seu campo psíquico, você aumenta a produção de hormônios que te mantém a vida. Vamos repensar? Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra se diga, da transfiguração. Então ele deu a explicação, mostrando a possível causa e saber que é raro, mas existe. Às vezes, quando a gente está com raiva, você olha no espelho e fala assim, mas isso aqui sou eu? E quando a gente está muito feliz também, te olha e fala assim, olha como que eu estou hoje. Então são situações que nos levam a refletir como nós estamos, de que forma nós estamos e como podemos estar melhores, como nós podemos nos melhorar. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica a relação aos corpos inertes. O peso intrínseco de um corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Então o corpo físico não variou, ele continua o mesmo. Portanto que após a transfiguração volta tudo ao normal. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que ele pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima nos itens 78 e seguintes. Então, na hora que o espírito incorpora na pessoa, vem a questão de aumentar o peso ou diminuir o peso. Mas é uma condição momentânea, não vai ser constante. Certo? Então, isso é possível, ocorrem essas transformações. Mas como que o corpo vai ficar mais leve? Porque o espírito, por exemplo, se ela recebesse, no caso da menina ali, a médium de 15 anos, recebesse a incorporação de uma criança de 5, ela ia pesar igual uma criança de 5? Provavelmente, diminuiria seu peso, porque ela tem uma mediunidade diferenciada das demais pessoas. Provável, portanto, que se a transfiguração se produzir tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente, acabamos de falar. É possível. Não tem a questão aqui de ser impossível. É possível. E dentro de todas essas possibilidades, existe o bom senso de quem vai interpretar, de quem vai julgar, de quem vai avaliar. Porque com esse bom senso é que nós vamos definir aquilo que nós podemos acreditar e aquilo que nós não podemos acreditar. E lembrando que a mediunidade da transfiguração, porque é uma espécie de mediunidade de efeitos físicos, nós temos que ter muito cuidado onde, quando e como vamos fazer as demonstrações, porque pode ser negativo para o médium. Chega uma pessoa totalmente descompromissada com o bem, totalmente descompromissada com a realidade transcendente da vida, e tomar algumas atitudes que possam causar prejuízo, até mesmo lesões, ao médium. Portanto, Kardec sempre mostrou para nós que a mediunidade é para ser exercida em local apropriado, não nos palcos públicos. Mas também, na época, não existia câmera para filmar. Pode ser no local sendo filmado? Pode. Mas na hora de passar para o público, vamos avaliar quais benefícios se vai trazer. Porque já ficou confirmado, já ficou demonstrado, ipsos fatos, que os fatos espíritas só realmente angariam valores para quem conhece a teoria. Senão os fatos espíritas vai servir mais de dúvida ou de deboche do que realmente para despertar valores. Os melhores espíritas são aqueles que chegam na casa espírita e começam a estudar e trabalhar. Então eles são melhores no sentido de trabalhar com determinação, com segurança, com responsabilidade. Aqueles que chegam, na maioria das vezes, tendo todas as percepções psíquicas, se perdem no meio do caminho. Por quê? Uma série de fatores intrínseco dentro da pessoa e extrínseco no meio onde ela está, podem fazer com que ela se enfraqueça na sua vontade, na sua determinação de estar ali trabalhando. Mas não é uma regra. São exceções, porque eu tenho um grande número fica, um grande número procura estudar e um grande número procura se aperfeiçoar. Mas a grande maioria que chega pelas portas do estudo e do trabalho são aqueles que produzirão maiores frutos,
Se você tem todas as percepções e vai chegar a uma casa espírita, quebre a regra. Seja o melhor, produza o melhor, comporte-se melhor e melhore-se. Torne-se aqueles trabalhadores que o Cristo precisa. Aqueles que trabalham pelo bem, que fazem pelo bem e que realizam bem.